Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa falando de Vale Tudo aqui no canal Reality Novelas. E nesse domingão 14 de setembro, olha eu passando por aqui para te dar um alô, para trocar uma ideia com vocês, né? E para gente falar aí, fazer a nossa famosa resenha, soltar um spoilerzinho, já que a novela tá se aproximando da sua reta final mesmo, né? Inclusive, gente, já tem data prevista para ir ao ar a suposta morte de Odete Roitman. Vou contar isso para vocês. Será que ela vai morrer mesmo ou será que vai ser ali a cena onde ela forja a própria morte, tá? Para tirar a gente aqui de tempo, dar uma enganada no público. Vou te contar também algumas situações que vai acontecer com a vilã, inclusive envolvendo o marido, César Ribeiro, tá? Antes de ocorrer essa tal cena aí fatídica da morte de Odete. Vou te contar isso nesse vídeo e também venho aqui hoje para fazer uma pergunta para vocês, fazer uma indagação aqui. Vou até abrir uma enquete na página da nossa comunidade, peço para depois você passar lá e votar, deixar seu voto. Eu quero saber o seguinte, o troféu de personagem xoxo dessa novela vai para quem? Eu vou te dar aqui hoje, tá, nesse vídeo, alguns nomes que eu acho aí que representam os personagens bem xoxinhos da novela. Para quem não sabe, sei que todo mundo usa no cotidiano essa palavra xoxo, que xoxo, tá xoxo. Xoxo é aquele ali meio sem sal, aquele que é irrelevante, murchinho, aquela coisa assim que não acrescenta em nada, né? Então, é aquele xoxo bem murchinho. A gente vai falar hoje, eu vou citar para vocês aqui, 5 personagens que eu acho que são personagens xoxos nesse pseudo remake aí de Vale Tudo, principalmente se comparados, tá, aos mesmos personagens lá na trama original de 1988. Eu sei que muita gente não gosta que a gente faça aí tenta fazer esse paralelo, mas, gente, é inevitável, sabe? Tem que fazer, até para que quem não viu possa, aí, de repente, despertar a curiosidade de assistir. Teve até uma inscrita que colocou assim, que o filho dela parece que nunca tinha visto a Odete Roitman interpretada pela Beatriz Segal. E aí ela teve ali a iniciativa de colocar para o filho ver uma cena da Odete Roitman. Ele falou, nossa, essa Odete é tão diferente da Odete que está indo ao ar nesse pseudo-remake, né, gente? Esse pseudo-remake foi frase minha, tá? O rapaz, eu não sei se falou isso. Bom, então é isso. A gente vai fazer esse paralelo, mas levando tudo muito na esportiva, como sempre. E lógico que eu vou querer saber a sua opinião. Independente, eu peço para você votar lá na nossa enquete, porque a gente vai dizer aqui quem venceu o troféu de personagem xoxo da novela Vale Tudo, né, nesse remake, nesse pseudo remake, mas eu também, obviamente, quero saber a sua opinião. Por que você votou em tal personagem? Por que ele é xoxo? Ele estava lá na lista? Se não estava, coloca o nome aqui. Então, deixa aqui na seção de comentários, bem abaixo desse vídeo, a sua opinião sobre o personagem xoxo que você vai eleger, tá? E por que você disse que ele é xoxo? Eu vou dizer aqui as minhas razões, tá, gente? Mas lógico que a sua opinião também é sempre muito importante aqui no canal Reality Novelas, que afinal de contas, mais do que um canal, é uma grande comunidade de noveleiros e noveleiras, né? Pessoas que são apaixonadíssimas por novela, por tudo aí que envolve a teledramaturgia. Então, eu conto com você, tá? E não esquece de deixar o seu like, o seu hype aqui nessa publicação, compartilhar esse vídeo com quem é aí apaixonado por novelas que nem a gente. E também, gente, não esquece, se você não está inscrito ainda aqui no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque diariamente eu estou por aqui trazendo para vocês shorts aí com o resumo do capítulo do dia da novela Vale Tudo. Vamos voltar a falar, sim, da novela Dona de Mim, uma novela que tem muito o que falar, tá? Vamos voltar com Hora da Novela para destacar coisas sobre a novela Dona de Mim. Tem também aqui, durante toda a semana, vídeos com spoilers, com comentários, as nossas famosas resenhas sobre a novela Vale Tudo. Sempre uma resenha com uma visão crítica, óbvio, né? Senso crítico faz parte da natureza humana, do ser humano, todo mundo tem o seu, e lógico que ninguém é dono da verdade, não, a gente quer trocar ideias mesmo, né? O canal é para isso. Então, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo e aqui juntinho com a gente, tá? E,
um detalhe, se você quiser aí apoiar o canal, mandar o seu apoio ao canal, mande seu superchat, o seu valeu demais, seu super sticker com a sua mensagem, que no próximo vídeo a gente destaca e lê para vocês. Aliás, como sempre, né, deixa eu mandar aqui o meu abraço, o meu muito obrigada, minha gratidão a todos os inscritos, todos são maravilhosos. Vocês sabem que a cada vídeo eu destaco aqui alguns nomes, né? Quero mandar aí um abraço também, super abraço para o meu querido Arthur Viana, que tem o seu canal aqui no YouTube sobre cinema. Ele às vezes comenta sobre Vale Tudo. É um querido que também enaltece muito aqui o meu trabalho, o nosso trabalho no Reality Novelas, e é também uma autoridade em cinema. Então, um beijão, Arthur Viana. E quero também mandar aí um beijo especial para a Renata Fidelis, que mandou o seu valeu demais no último vídeo que a gente fez. E aí ela mandou várias mensagens, eu destaquei uma, tá? Do vídeo anterior. Ela botou o seguinte: faltou Eugênio, personagem super interessante da versão de 88. Aliás, difícil de escolher 5 nomes, porque a gente falou de 5 nomes de personagens que estão aí bastante descaracterizados nesse pseudo remake. A Renata mandou várias mensagens, inclusive ela mandou quais seriam os 5 dela, mas ela ressaltou principalmente o Eugênio aqui em uma das mensagens, e eu trouxe essa mensagem agradecendo o valeu demais da Renata também, tá? E agradecendo os inúmeros likes, hypes, compartilhamentos que todos vocês fazem, tá? Maria Alice, Carla Regina, Carla Kise, Maria Cláudia Toledo, gente, Nandico, Simpson, tem muita gente, tá? Todos vocês, todos, eu deixei de citar nomes, vou citando à medida que a gente for fazendo vídeos aqui, eu vou citando, não esqueço vocês, sou muito grata a todos, tá? Um excelente domingo, aliás, para todo mundo, e vamos agora, tá? Falar sobre Vale Tudo, né? Vamos comentar que Vale Tudo, falar aí sobre, na minha opinião, quais são os personagens xoxinhos, os personagens xoxos da trama. Gente, eu não poderia deixar de começar essa lista, tá? Falando aí do Eugênio. O Eugênio, que foi aquele personagem interpretado na versão original de Vale Tudo pelo autor magnífico Sérgio Manberti, tá? Nessa versão, nesse pseudo remake aí, ele é interpretado pelo Luiz Salem, que é um grande ator também, e é uma pena que o Luiz Salem esteja ali fazendo, como eu já ouvi dizer aqui no canal, figuração de luxo, porque realmente tem muitos atores bons, inclusive nessa lista os nomes são de atores, atrizes maravilhosos, tá? Só que realmente parece que estão mais fazendo figuração de luxo do que, de fato, atuando, tá, gente? Assim, atuando com relevância na trama. Por que eu citei logo o Eugênio como o primeiro personagem xoxo desse pseudo remake? Gente, o Eugênio lá de 1988, né? Interpretado pelo Sérgio Manberti, ele era, além dele ser um enxerido, ele vivia se intrometendo nas conversas da patroa dele, da Celina, que ele era assim super, tinha uma devoção incrível e continua, né, nesse pseudo remake, ele tem essa devoção pela Celina e tinha também lá em 88, mas ele vivia se intrometendo até nas conversas da família ali da Celina, tá? A Odete não suportava, porque o Eugênio dava pitaco até mesmo nas conversas entre Odete Roitman e Celina. Ele queria dar pitaco em tudo, queria saber de tudo e defendia com unhas e dentes a família Roitman. Mas o que trazia um diferencial ao personagem é que, além desse puxa-saquismo do Eugênio, né, quase que uma servidão ali para a família da Celina, ele, obviamente, sem enxerido, mas ele tinha uma coisa assim que o destacava demais, porque ele era um apaixonado pelo cinema ali dos anos 30 até os anos 50, e ele vivia fazendo analogia, apontando semelhanças entre as pessoas que eram da família ali da Celina ou que frequentavam a casa com personagens de filmes desse período, tá? Entre os anos 30 e 50, de 1930 a 1950. Aí ele comparava as pessoas com os personagens, até as cenas, o que acontecia, ele falava, isso me lembra aquela cena de tal filme, e aí ele relatava e narrava apaixonadamente.
Eugênio era bem diferente, era um mordomo bem excêntrico, né? E trazia uma essência super bacana, super de alívio cômico para o personagem também, né? Que depois, quando o Jarbas ia trabalhar na mansão, ficava aquele arranca-rabo deles ali, entre ele e o Jarbas, mas era uma pessoa que parecia pernóstico, mas tinha um bom coração, tratava todo mundo muito bem, a Marina, depois o Jarbas, acabava entendendo as armações do Jarbas, né? Porque o Jarbas, quando foi trabalhar para a família Reutemann, ele foi trabalhar para a Heleninha na mansão da Celina, que ela morava lá, ele acabava sendo muito engraçado. Para a Heleninha e para a Celina, né? Ele trabalhava ali para elas. Ele primeiro começou com o Marco Aurélio, não deu certo, conseguiu essa colocação lá na mansão da Celina, ficava à disposição das duas. Bom, gente, muito engraçado, Eugênio, e hoje em dia, falando desse pseudo remake aí, o Eugênio, vivido pelo Luiz Salem, se limita ali a oferecer água saborizada, chazinho, quer um chazinho? Quer uma aguinha saborizada? Quer um cafezinho? Se limita a isso e a procurar os uísques, as garrafas de uísque escondidas da Heleninha, tá? Assim, é um personagem que não tem destaque, ficam sempre dizendo aí que vai ter algum momento que ele vai ter algum protagonismo, dizem que vai viver esse romance com Freitas, que a gente não sabe, na verdade, se vai ser um romance mesmo ou se vai ser apenas ali uma paquera, alguma coisa. Porque tudo, né, nessa trama é aquela questão de resolver, iniciar, desenvolver e terminar em 2 dias, 3 no máximo, né? Não tem ali um desenvolvimento, uma continuidade, né? De alguns personagens, de algumas narrativas. Então, assim, vamos ver como é que vai ser essa questão com Freitas, mas eu acredito que vai ser rasa, como sempre vem sendo muitas coisas abordadas na novela, tá? Então, é uma pena que o Luiz Salem esteja assim com tão pouco destaque, e aí eu nem falo tão pouco protagonismo, eu falo mesmo que parece de fato um figurante que tem fala, porque tem figurante que não tem fala, né? E tem figurante que fala na novela. Ele tá parecendo mais um figurante realmente de luxo. Uma pena, um desperdício, tá, gente? Então, o primeiro xoxo, primeiro personagem xoxo do remake, entre aspas, né? Remake de Vale Tudo, é o Eugênio, tá? Bom, continuando a minha lista pessoal, que não quer dizer que é absoluta, né? O segundo personagem xoxo que eu acho é o Poliana, gente. O Poliana, que foi vivido lá em Vale Tudo de 1988 pelo Pedro Paulo Rangel, né? E agora está sendo vivido pelo também ilustríssimo, maravilhoso, fez grandes papéis, tanto na televisão quanto no cinema, Matheus Nastergalli. Um desperdício com esse grande ator, tá, gente? Impressionante como que a autora Manuela Dias não conseguiu, de fato, captar a alma do Poliana, né? Porque lembrando que o Audálio, né, o nome dele é Audálio, o Audálio, lá de 1988, irmão da Aldeide, dono do bar, né, conhecido como Poliana, tinha assim um alto astral, via a vida com otimismo. Ele justificava o apelido que foi o quê? Ele foi inspirado numa obra, né, publicada com o mesmo nome. Lembra que tinha essa obra da Eleanor H. Porter, né, que era um livro onde tinha uma menina que só enxergava o lado positivo da vida, mesmo diante das dificuldades. E por conta dessa inspiração, esse apelido foi atribuído ao Audálio, que era uma pessoa super para cima, super alto astral, via sempre o lado bom das coisas e, inclusive, ouso dizer das pessoas, porque como eu já relatei aqui várias vezes, o Poliana lá de 1988, até a Maria de Fátima, que fazia as maiores atrocidades, vivia fazendo as ingratidões para a mãe, ele tentava, de alguma forma, ver o lado bom da Maria de Fátima. Ele não queria atribuir a Maria de Fátima um caráter de vilã. E a Raquel, óbvio, né, se apoiou muito no Poliana, era o grande amigo fiel escudeiro de Raquel, continua sendo, só que nessa versão, na verdade, quem coloca o Poliana para cima é a Raquel, né? O Poliana aparece mais ali uma figura altamente deprimida com tudo, qualquer obstáculo já o deixa
cabisbaixo, só não derruba porque a Raquel fica ali como seu braço forte, reerguendo o Poliana, chamando para a luta, vamos lá, não abaixa a cabeça não, mas o Poliana em si, ele não lembra de fato aquele Poliana de 1988, que era otimista, era para cima, alto astral, levantava, erguia a Raquel, e a Raquel tinha fibra, né? E continua tendo, mas ele botava a Raquel ainda mais para cima, tá? E encarava sempre as coisas sempre pelo lado bom. Esse não transmite muito isso e aí não se justifica muito o apelido, essa analogia com a personagem do livro da Eleanor Potter, né? Mas é o que tem, né? É o que temos. E aí eu digo para vocês que não é só uma questão, porque a gente, no vídeo anterior, a gente fez uma lista de 5 personagens que estão totalmente descaracterizados, né? Nesse pseudo remake aí escrito por Manuela Dias. Mas acontece que esses personagens que a gente está destacando nessa lista de personagens xoxos da novela Vale Tudo, né? Esses personagens aí murchinhos que de fato se tornaram irrelevantes e não conseguem se destacar, perderam ali, foram esvaziados completamente, não foram somente descaracterizados, foram esvaziados por completo, ou quase que por completo. O Poliana realmente chama a atenção, porque é um personagem que ficou completamente esvaziado nessa trama, não apenas descaracterizado. Né? Se você percebeu, Poliana não chama atenção em nada. Chegou ao ponto do Poliana ter até ciúme, meio que uma invejazinha ali da Raquel, porque ele quer aparecer também como na marca deles, né? Sendo que toda marca tem ali um nome à frente, ainda que tenha uma sociedade com 2, 3, 4 pessoas, nem sempre entram todos. Às vezes eles elegem ali um nome que seja o mais popular, o mais bem aceito pelo público, para ser a cara da marca, tá? E aí, até nisso, chamou a atenção também nesse pseudo remake aí, tá, gente? Então, Poliana, para mim, não está somente descaracterizado, ele está totalmente vazio. Esvaziaram o personagem. E lembrando que aí a culpa, né, gente, do que a gente vem destacando aqui, tanto nos personagens descaracterizados como nesses que foram totalmente esvaziados ou quase que completamente esvaziados, a culpa de maneira alguma são dos atores e das atrizes, são pessoas da melhor qualidade artística, né? Mas é impossível a gente não perceber, não notar que o que foi escrito, o roteiro entregue para que essas pessoas consigam interpretar e entregar os seus trabalhos, realmente foi um roteiro bem abaixo do esperado para uma novela como Vale Tudo. Foi bem abaixo, de fato, deixou muito a desejar, tá? Então a nossa crítica é muito mais ao que foi entregue para eles interpretarem do que a atuação, tá? Infelizmente acaba respingando nos atores e nas atrizes porque estão na ponta, né, gente? Bom, continuando, né? Então, traçando essa analogia aí entre os dois Polianas, para mim, Poliana é o segundo personagem aí bem xoxinho nessa trama desse pseudo remake aí de Vale Tudo. Aí o terceiro, gente, que eu vou destacar para vocês é o Jarbas, né? O Jarbas, que na versão original foi interpretado pelo maravilhosíssimo Stepan Nercessian, né? E nessa versão está sendo interpretado pelo talentosíssimo, tá? Grande ator Leandro Firmino, que na verdade é um ator de primeira, tá? Eu gosto demais do Leandro Firmino, mas em Vale Tudo ele não teve a oportunidade de brilhar, nem naquela cena lá da maionese, né? Que o Jarbas fica ali trocando com a Celina, aquele suspense, aquela adrenalina toda, que a cena não teve de fato, a cena não alcançou seu objetivo, não gerou aquela emoção que foi esperada pelos telespectadores, né? Que estão dando audiência à novela, mas é porque as pessoas parecem que não se cansam de esperar uma reação da novela Vale Tudo que nunca vem, né? Sempre parece ali que vai e na hora murcha, entendeu? Assim, é uma coisa que não vinga na sua plenitude. Então, assim, o Jarbas, de 1988, era o irmão da Consuelo, ele não era o marido, atualmente, né, o Jarbas desse pseudo-remake é marido da Consuelo, aí mesmo que ele aparece menos. Bom, todo aquele núcleo ali da Consuelo, do Jarbas, André, murchou, tá? Desapareceu, se tornaram obsoletos e irrelevantes na trama.
A verdade é essa. Mas a gente destacou o Jarbas porque o Jarbas, o próprio Stepan Nercessian, já deu várias entrevistas onde ele disse que quando ele recebeu esse papel das mãos de Gilberto Braga, lá na versão original de Vale Tudo, era para fazer um papel pequeno, uma pequena participação. E o personagem foi crescendo, foi caindo no gosto do público, sabe? Se tornou um personagem ali de alívio cômico, extremamente engraçado, tinha umas tiradas, ele criou o bordão superior, né? Como ele falava, ô, superior, uma cerveja aqui, ô, superior. Ele chamava todo mundo de superior. Podia ser chefe, podia ser a pessoa ali do balcão do bar que estava atendendo. Ele chamava de superior, criou esse bordão. E ele tinha realmente uma liberdade criativa que, com o passar do tempo e a inteligência de Gilberto Braga, foi atribuída ao Stepan Nercessian. Stepan chegou a dizer que ficou emocionado com uma das cenas do Jarbas, onde Gilberto Braga escreveu e, num determinado momento, ele fala assim, que fala ali no roteiro, né? Jarbas, né, Stepan? Aí o que o Stepan disser. Tipo assim, deixando para ele dar a resposta que ele quisesse naquela cena, entendeu? Criar a sua própria fala naquela cena. Ele falou que ele ficou muito emocionado com isso e que foi um reconhecimento do autor da novela, Gilberto Braga, que era um gênio, né, gente? E assim, a gente vê que o Jarbas foi esvaziado porque não tem nem contexto para ele ter aquelas cenas de alívio cômico que o Jarbas de 1988 tinha. Ele ficava naquele arranca-rabo com a irmã Consuelo, que era toda puritana, falsa puritana, né? Depois ele ficou numa disputa pelo amor de Íris, que entrou já no final da trama, praticamente, do meio para o fim, que ela ficava no lugar ali da Aldeide na TCA, trabalhando junto com a Consuelo. Era uma excelente funcionária, mas era muito tímida. E aí o Jarbas já queria dar em cima, ela foi morar ali na vila, né, da Consuelo, do próprio Jarbas, e aí elas queriam dar em cima. Ela tinha uma avó muito engraçada, Dona Pequenina, que fazia também umas tiradas de humor muito boas, né? Incrementava ali aquele núcleo da vila. E assim, foi o Jarbas, ele viveu em toda a sua plenitude a trama. Tinha os arranca-rabos dele com o Eugênio, que ele ficava fazendo querendo dizer que Eugênio era meio que uma cobra, falava esse bordão superior, implicava com a irmã Consuelo, dava em cima da Íris, disputava a Íris com Poliana. Poliana levou a melhor no final, né? Casou com a Íris. O Jarbas dava ali umas reguladas nos sobrinhos, principalmente no André, que era o galã Marcelo Novaes, né? Que depois virava modelo. Ele queria saber da conta de como que estava entrando o dinheiro nas mãos do sobrinho. Então, assim, ele era o bonachão, sabe? Aquele cara engraçadão, bom amigo, bonachão, aura leve. E esse Jarbas, vivido aí pelo Leandro Firmino, gente, infelizmente, não tem nem gancho, não tem nem oportunidade, brechas, para o Jarbas se tornar uma pessoa que apareça um pouco mais nessa trama, né? Não tem. Ele é o marido da Consuelo, que é aquela mulher ali metódica, que também não tem uma narrativa legal. Parece que a Manuela Dias quer dar um protagonismo a Consuelo nessa reta final da novela, né? Por conta da questão do Leonardo, tal, esse mistério da Odete. Mas assim, a Consuelo não tem uma narrativa empolgante que possibilite ali ela levantar a bola para o Jarbas cortar, né? Para o marido cortar, porque ficaria um núcleo talvez engraçado ou dramático, ou sei lá o quê, mas enfim, não tem nada naquele núcleo que incremente. Agora tem um pouquinho de história com o André por conta da Aldeide, né? Que mesmo assim eu acho que o protagonismo da Aldeide, interpretada pela Karine Telles, ainda está muito abaixo do que ela poderia entregar e do que a Aldeide lá de 1988 entregou, né? Mas enfim, a gente está falando aqui dos personagens xoxinhos e para mim o Jarbas realmente, de todos eles ali, desse núcleozinho da vila, o Jarbas está bem xoxinho, que é um desperdício com esse grande ator que é o Leandro Firmino, tá? O Jarbas hoje passaria despercebido,
Não existe nada na trama que destaque a narrativa do Jarbas. De fato, se tornou um papel muito pequeno, e aí eu acrescentaria até que se tornou um papel até ali de um figurante de luxo. Pegaram um ator de peso, deram algumas poucas falas, mas uma narrativa empolgante não teve em nenhum momento, tá? Bom, continuando aí. Lógico, tá, gente? Eu quero saber sua opinião. Coloca aqui na seção de comentários se você está concordando ou o que você quer acrescentar a esses personagens que eu estou destacando. E se eu não citar o seu personagem que você acha, o personagem xoxinho, você vai lá e coloca o nome aqui e explica pra gente, mas não deixa de votar na nossa enquete na página da comunidade que eu vou abrir lá, tá? Para votação. E aí depois eu vou anunciar quem ganhou o troféu de personagem xoxo desse pseudo remake de Vale Tudo, tá? Vamos lá, continuando. Bom, a quarta personagem xoxinha que eu acho, gente, a Lucimar. Essa personagem realmente perdeu demais. Todos os que eu estou citando aqui foram esvaziados, murcharam, estão xoxinhos, tá? Por quê? Não é apenas uma descaracterização, não. Houve também uma descaracterização. A Lucimar, de 1988, vivida, interpretada pela Maria Gladys, ela era muito hilária, ela era barraqueira, ela dava corte nos patrões, tipo assim, queria botar todo mundo era uma excelente faxineira, mas botava todo mundo no seu devido lugar, né? Ela queria dar ordem na casa do patrão, ela era muito engraçada, dava corte em todo mundo, e vivia ali fazendo a sua fezinha no jogo do bicho, queria ficar rica. E aí, quando vai chegando lá no final da novela, não havia figura da Gilda, era um menino que vivia, o Gildo, né? E aí, o que acontecia? Ela estava com um bilhete da loteria premiado na bolsa, os bandidos assaltavam a Lucimar, levavam a bolsa dela, e aí depois o Gildo, que hoje é a Gilda, né, dava um jeito de recuperar essa bolsa com os bandidos, porque o Gildo já tinha sido um menino assim, meio que de rua, né, meio bicho solto, quando era antes de conhecer a Raquel. E aí ele recuperava essa bolsa para Lucimar e ela ficava rica, tá? E aí, mas antes disso, eu vou contar o desfecho dela, mas antes disso, ela já era muito engraçada. Ela fazia as faxinas, se metia também na vida de todo mundo, era fofoqueira ao extremo, língua solta, ouvia na casa dos outros e soltava ali na rua, entendeu? Comentava com o pessoal, com o porteiro, que era o Vasco, né? O Vasco em 88 era apenas o porteiro, nessa versão ele começou como porteiro, agora é dono de bar, enfim. Mas era bem engraçado o papel da Lucimar. E aí, no final da trama, depois que ela recupera a bolsa, vê que está com bilhetes premiados, pega o prêmio da loteria, ela vai reaparecer já no final da novela, né? Ela ganhou na loteria, na loteria não foi na loteria, no jogo do bicho, ela apostou no jogo do bicho, tá? O número da sepultura da Odete Roitman, porque a Odete Roitman morreu, ela foi lá, apostou no jogo do bicho o número da sepultura da Odete Roitman, e esse bilhete, esse canhoto do jogo do bicho ficou dentro da bolsa dela, ela foi assaltada, o Gildo recuperou, ela foi então conferir, viu que ela tinha realmente, né, faturado esse prêmio, ganhou, pegou o dinheiro e deu um sumiço, foi para o exterior e voltou depois para a trama, né, na parte final da novela, no último capítulo praticamente, ela volta com um penteado igual ao usado por Odete Roitman, falando, arranhando ali no espanhol, arranhou inclusive no francês, dizendo que o Brasil não era uma terra, era uma terra cheia de tupiniquins, que ela, essa Avenida Brasil é horrível, eu cheguei nesse país de tupiniquins. Ela estava imitando totalmente a Odete Roitman, inclusive estava com um gigolô ao lado dela, um gigolô a tiracolo, um homem bem mais jovem, né? Aí ela pedia para acender o cigarro e tal, toda cheia dos luxos, com um visual completamente repaginado, bem vestida, chiquérrima, e falando igualzinho a Odete Roitman, ou seja, ganhou no jogo do bicho apostando no número da sepultura da Odete Roitman e depois incorporou a vilã, pelo menos no que diz respeito às suas tiradas de se desfazer do Brasil, falar que era país de tupiniquins, que era uma desordem, que bom era Mar del Plata, porque ela tinha ido para Mar del Plata.
né? Mas também arriscou seu francesinho ali no final. Então, assim, era uma personagem muito hilária, uma personagem de alívio cômico. Essa Lucimar de hoje tá interpretada aí pela Ingrid Geiger, né? Eu não sei pronunciar o sobrenome dela, gente, acho que é Geiger, né? Ela tem um cunho mais dramático, é uma personagem que faz uma faxina magnífica, cria ali, vem com aquela narrativa de mãe solo, né? Criou o filho praticamente boa parte do tempo sozinha, teve aquele atrito com o pai do filho, que é o Vasco, aí teve toda aquela questão de ir para a justiça cobrar alimentos, que foi incentivada pela filha da Consuela Daniela, e aí ela ganhou, né, o direito do pai, o dever do pai pagar alimentos para o filho, né? E essa foi a única tramazinha ali que teve maior relevância no papel da Lucimar. Depois ela ficou esquecida na novela. O papel dela está completamente esvaziado, juntamente com o papel do Vasco, interpretado pelo Thiago Martins, também está esvaziado. Lembrando que na versão original o Vasco também não tinha essa evidência toda, tá? Ele ficava meio ali fofocando com a Lucimar de vez em quando, com o Poliana, com o pessoal que parava os Jarbas, mas não tinha essa relevância toda na trama. Continua sem relevância o Vasco, mas teve só esse momento ali de ter que prestar contas, né, junto ao judiciário, na responsabilidade, no dever de sustentar o filho junto com a Lucimar. De resto, a Lucimar teve ali, foi uma personagem que teve toda a sua narrativa completamente esvaziada, é totalmente irrelevante e obsoleta na trama, não aparece com constância. Quando aparece, a gente vê que é filler, né, para tapar buraco, as cenas dela com o Jorginho, com o Vasco, enfim. Como a maioria dos personagens, a Manuela Dias não conseguiu ali engrossar o caldo, fazer realmente narrativas que envolvessem o grande público. Então, assim, a Lucimar hoje é uma personagem que foi, ao meu ver, completamente esvaziada em toda a sua essência e poderia ter tido uma adaptação maravilhosa. Eu até comecei a falar que ganhou na loteria, Jogo do Bicho, porque eu já fico imaginando a questão de que, obviamente, o Jogo do Bicho não seria uma visão ideal para ser abordado numa novela hoje, né? Então, poderia ter botado ganhou na loteria, sem problema nenhum, mas, assim, de fato, né, foi uma narrativa jogada fora. Acho que não foi a melhor pegada para a atriz e é, para mim, uma das grandes personagens xoxíssimas desse pseudo-remake de Vale Tudo. O que você acha? Tá? Nem se compara, né, com a Lucimar de 88. Quem viu vai dizer aqui com certeza. Bom, e aí, gente, o quinto, né, quinto e último xoxinho, né, nesse remake de Vale Tudo, eu vou destacar aqui o personagem Renato. Poderia destacar muitos outros nomes, tá? Que eu achei que foram esvaziados, que ficaram xoxos, sem sal, sem tempero nenhum, que não apareceram, que realmente ficaram vazios dentro da trama. Mas eu quis citar o Renato, que foi na versão de 1988 interpretado pelo saudoso Adriano Reis, né? Charmosíssimo, né? Ele era ali a personificação do Renato Filipelli, de fato, né? E nessa versão está sendo interpretado pelo João Vicente Castro, que já, inclusive, reclamou, tá, do esvaziamento do seu personagem, da forma como o seu personagem realmente se perdeu na trama, e isso é notório, né? Porque o Renato Filipelli, de 1988, embora ele não fosse um protagonista, né? O protagonista era o Marco Aurélio, o primo dele, mas ele teve um romance, sim, com a Leila. Aí o Marco Aurélio foi ali, deu uma pernada no primo, né? Pegou a mulher do primo para ele. Ele ficou altamente frustrado com o término com a Leila, mas era um cara que, de fato, não aceitava muito bem o fato da Leila ser mãe, ter um filho, ter o compromisso com seu filho. Renato ali meio que, nesse aspecto, bastante egoísta, tá? Mas era um cara que levava muito a sério a revista dele, a Tomorrow, que hoje é uma agência de notícias, né? Também administrada, o dono é o Renato Filipelli, interpretado pelo João Vicente Castro. Mas, assim,
toda a performance, todo o compromisso, a responsabilidade que o Renato Filipelli tinha com a Tomorrow lá atrás, em 88, a gente não vê nessa versão, nem mesmo quando a Manuela Dias quis enfiar a goela abaixo do telespectador a história de que a empresa estava em crise, precisava demitir, aí demitiu ali a Marieta, o Bartolomeu, mas não criou ali nenhuma outra situação para desenvolver como que o Renato conseguiu sair dessa crise, né? Lá em 1988 tinha situações por trás disso tudo, apareceu um sócio do Renato que queria dar as cartas, o Renato, a própria Odete Roitman queria ter ingerência na Tomorrow junto ao Renato, tá? E o Renato sempre se posicionando, era um homem muito ponderado, muito elegante, muito fino, e ele sabia sempre se posicionar de forma muito cortês, mas de forma também muito contundente. Ele botava ali o ponto de vista dele, altamente ético, e aí isso a gente não viu nessa versão, né? Veio aí a abordagem, inclusive, do burnout do Renato Filipelli nesse pseudo remake aí da Manuela Dias, só que não vingou, foi abordado ali em 2, 3 dias, acabou. Ele não teve uma narrativa consistente em nada. E olha que o Renato, dessa versão, gente, vai ter 3 romances, né? Teve com a Leila, não deu certo, teve com a Solange, algo assim inusitado, que a gente que assistiu lá em 1988 nem imaginaria isso, porque eles eram muito amigos, muito cúmplices os dois, né? Dentro do trabalho. Teve com a Solange nessa versão, vai ter com a Heleninha, que já foi anunciado esse romance deles, que eles vão retomar, tiveram uma fé no passado, vão retomar. E assim, na verdade, não tem uma narrativa consistente. É só parece que soltando, tipo um cala-boca pro ator. Ah, ó, tô te dando aqui, tá? Você vai fazer aqui essa cena, você vai ter mais um tempinho de tela, mas não desenvolve uma narrativa a ponto de cativar o público, de fazer o público torcer por ele, né? Muito pelo contrário, tem muita gente que é totalmente antipática ao Renato Filipelli dessa versão, ao contrário do Renato Filipelli da versão original, que o pessoal suspirava por ele, torcia por ele, entendeu? Ficava até contra o Marco Aurélio, porque o Marco Aurélio sacaneava demais o próprio primo. Bom, gente, esses são aí, para mim, na minha opinião, os 5 personagens bem xoxos desse pseudo remake de Vale Tudo. E os seus, quais são? Quer colocar os 5 aqui? Coloca a justificativa e vota depois lá na página da nossa comunidade na enquete, tá? Eu vou depois trazer o resultado para vocês em vídeos posteriores, vou só dar tempo de vocês votarem. Agora, gente, eu não falei no início que eu ia dar um pequeno spoilerzinho? Pois é, já está anunciado, tá, que a cena que vai narrar aí o assassinato da Odete Roitman, ou enfim, o que ela vai forjar de assassinato na trama, vai ao ar no dia 6 de outubro, bem próximo, né, do final da novela. Mas antes disso, a Odete vai sofrer um atentado, né? Todo mundo já sabe que Marco Aurélio está naquela guerra de gato e rato com a Odete Roitman. Ela vai despistar a polícia, vai dizer que foi ali uma tentativa de assalto, e ela vai querer dar o troco no Marco Aurélio, não é isso? Então, ela vai contratar um químico para fazer ali um envenenamento através de remédio no Marco Aurélio. Só que por acidente o César vai estar com uma dor de cabeça, vai pegar o frasco lá e ou vai chegar a ingerir ou vai quase ingerir esse remédio, tá? Eu li em alguns lugares que ele ingere o remédio, em outros lugares disseram que ele não chega a ingerir, mas quase vai ingerir, e ela vai ficar desesperada, a Odete Roitman, que vai ter quase que matado o marido, tá? E aí o César depois vai ficar muito escabreado com essa história, porque a Odete vai ter que explicar, né, por que ela fez aquilo, que não era nada voltado para ele, mas o César vai ficar escabreado porque ele vai descobrir que, no caso de morte da Odete, ele se torna o herdeiro das ações dela na TCA. E aí ele fica achando que será que ela tentou fazer alguma coisa contra ele por conta dessa cláusula ali, que assegura ele as ações, ser herdeiro das ações dela. Ela vai ter que aí resolver
essa grande confusão que ela mesma vai ter criado, tá? Por conta dessa briga de gato e rato com Marco Aurélio, que para mim não faz o menor sentido dois grandes vilões brigarem de forma tão aberta, assim, arquitetando a morte um do outro, de forma tão aberta e tão evidente que o outro já saca quem é, né? Bom, falta de criatividade total, isso aqui a gente já destacou, mas essa aí era a notícia que eu queria te dar sobre a Odete Roitman e os rumos do personagem e o César escabriado com a esposa, tá? Vamos ver como é que vai ser o desdobramento. Bom, gente, essas eram as novidades de hoje, os comentários. Quero saber a sua opinião, logicamente, já pedi aí para você falar, já pedi 1000 vezes. Não esquece de deixar seu like, seu hype aqui nessa publicação. E se não está inscrito, inscreva-se, tá? Porque eu volto a qualquer momento com mais novidades. Um excelente domingo para vocês, uma excelente semana, muito abençoada. A gente se vê. Um beijo, tchau.